Opa, e aí, devs? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados e relacionamentos, como eles funcionam de fato, e algumas dicas também para estar utilizando e facilitando esse processo da lógica de fazer um banco relacional funcionar direito. Antes disso, se vocês quiserem acessar um dos nossos treinamentos aqui da Omnilabs, vai estar o link aí na descrição, ou só acessar omnilabs.dev e lá vai ter todos os treinamentos certinho. Falando sobre bancos relacionais, que é algo que normalmente é os que a gente mais trabalha, porque normalmente bancos não relacionais, que não tem relacionamento nenhum, que normalmente vão ser para tabelas soltas, como por exemplo notificações, pode ser um banco não relacional. O que a gente mais utiliza são de fato os relacionais. E hoje aqui eu trouxe um exemplo básico, dá pra gente ver bastante coisa sobre esses relacionamentos dentro de bancos de dados. Que é o que a gente vai acabar trabalhando todo dia, e a gente vai ter que usar direto, então não tem muito como fugir. Esse exemplo aqui que eu montei, como que ele funciona? Ele basicamente gira em torno de um usuário. Ou seja, o usuário ele vai poder fazer um pedido, esse pedido vai poder ter produtos, e esse usuário também pode ter endereços. Vou até puxar esses caras aqui para cima para a gente não focar neles agora. Primeiro vamos focar aqui no usuário. Podem até ignorar essa parte aqui agora. Vamos dizer que a gente está no banco de dados. Vamos criar aqui uma tabelinha. A gente vai ter o nome do usuário, por exemplo. A gente vai ter, por exemplo, sei lá, o sobrenome. Algo que a gente sempre vai ter que ter, que é a nossa chave primária do nosso banco de dados. Daquela tabela que a gente está gerenciando. Por que uma chave primária? O que que é isso? Isso é basicamente um identificador daquela tabela. Para dizer, ó, esse é o Eric, que tem o nome Eric e o sobrenome Exterqueter, ele é único, ele tem o ID 1. Ou seja, não pode ter outro Eric Exterqueter com o mesmo ID 1, mas pode ter com o mesmo nome e sobrenome. Vamos ver que vai fazer mais sentido. Então vamos aqui, eu vou vir aqui e editar. Eu vou adicionar uma tabelinha ID e esse vai ser 1, por exemplo. O nome vai ser Eric e vou botar Souza aqui para simplificar. E eu vou criar outro valor, que também pode ser Eric e pode ser Souza também. Mas o ID vai ser o identificador único que eu vou passar para ele. Então ele não pode ser 1, porque já existe ele de fato. Então aqui teria que ser 2. Claro que na prática é muito difícil ter 100% igual os nomes, mas a gente sempre tem esse identificador para a gente diferenciar itens da tabela. Aqui eu vou colocar, por exemplo, João e sobrenome Souza também. Beleza. A gente tem aqui a nossa tabela aqui de usuários. Então, é tudo isso que ela vai ter. Agora, pensando ainda nos usuários, o que um usuário vai poder ter? Um usuário, ele vai poder ter um endereço. Então, aqui no endereço, digamos que aqui, que a gente pode, por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, endereço, rua e CEP. Beleza, aqui a gente tem as tabelas iniciais do endereço. E além disso, a gente tem que ter um ID para diferenciar todos eles. Então, rua não sei o que e CEP qualquer número. Vamos ignorar aqui os valores por enquanto. Como que a gente referenciaria esse endereço dentro da tabela usuários? A gente criaria uma chave estrangeira. E o que isso significa? É criar uma coluna na nossa tabela que vai estar dizendo, ó, esse usuário aqui referencia a esse ID do endereço. Eu vou até criar outro endereço aqui, por exemplo, teste 2 e outros números com ID 2. Beleza. Aqui na tabela usuários, eu vou adicionar um carinha, e aqui eu poderia chamar do que eu quiser, Batata, Joãozinho, mas eu vou chamar de endereço ID. E esse cara vai estar referenciando ao endereço que eu quero passar, ou seja, o Eric Souza, qual o endereço que ele tem? E aqui eu passaria o ID do endereço, que nesse caso eu poderia passar, sei lá, o endereço dele é esse teste. Posso passar o 2, que eu vou estar referenciando esse ID de endereço a esse ID da tabela endereço. Então eu estou fazendo um relacionamento desses dois caras. Então eu consigo pegar o usuário e saber o endereço que aquele usuário específico vai ter. E assim, fazendo um relacionamento de 1 para 1. Ou seja, o usuário ele pode ter um endereço. Então aqui nessa tabela, o usuário só vai poder selecionar um endereço aqui dentro. E é assim que ele vai estar funcionando. Claro que aqui as tabelas podem ser nulas ou não, isso não está muito no assunto agora de hoje. Mas nesse caso aqui a gente já fez um relacionamento bem simples e já está relacionando esses dois caras para referenciar o usuário com o endereço. Agora vamos complicar um pouquinho as coisas. Aqui a gente tem as tabelas de pedido e produto. E como que isso aqui funcionaria? Vamos lá. Aqui eu vou criar uma tabela de exemplo. Vou colocar aqui. Eu vou colocar o ID, que é sempre padrão, a gente tem que ter. Eu vou colocar, por exemplo, descrição do pedido. E vou colocar o ID 1. E vou colocar o valor do pedido também. Descrição é sabonete, não sei. E o valor eu vou colocar 3,50. Então aqui, o que eu posso fazer para relacionar os meus valores de pedido com o de usuário? Aqui a gente tem que pensar um pouco diferente, porque um usuário ele pode ter quantos pedidos ele quiser. Então eu não poderia passar dentro da tabela usuário, vir aqui e colocar um pedido ID, porque aí cada usuário ia ter que ter um pedido ID específico e eu não poderia colocar quantos eu quisesse. Então o que a gente faz para resolver esse problema? A gente pode colocar o ID que a gente quer do usuário dentro da tabela pedido. E como que isso funcionaria? Eu vou criar aqui outro, por exemplo, ID 2, feijão, valor R$5, não sei.
qualquer valor. E agora, vamos adicionar aqui mais uma coluna aqui na tabela, e eu vou colocar usuário ID. Beleza. E aqui, agora eu posso colocar qualquer ID de usuário que eu quiser, em quantos pedidos eu quiser. Ou seja, digamos que esse pedido aqui, que é a descrição é sabonete, vem do usuário 1. E esse de feijão também é do usuário 1. Então a gente pode referenciar quantos usuários a gente quer nos pedidos que a gente está passando aqui. E aqui, lembrando, o usuário 1, a gente está pegando esse ID aqui do usuário, ou seja, pegando a chave primária, passando como chave estrangeira para o pedido, assim referenciando eles. E desse jeito, a gente está criando quantos pedidos a gente quiser referente a um usuário. Ou seja, eu posso criar um usuário e referenciar eles a quantos pedidos eu quiser dentro da tabela pedido. Claro que nada impede eu criar outro pedido aqui, por exemplo, arroz, colocar 3 e o usuário ID ser 2. Então a gente tem aqui 3 pedidos e 2 deles são referentes a um usuário só. Então a gente já está fazendo esse relacionamento 1 para N. A gente está dizendo que um usuário pode ter quantos pedidos ele quiser. E agora o relacionamento com esse carinha aqui de produto. Porque aqui no pedido a gente não tem quais produtos que tem de fato nesse pedido. Então o que a gente faria aqui no produto? Eu vou vir aqui, adicionar uma tabela também. Pegar aqui. Opa, pegar a tabela. Eu vou colocar o nome do produto e a descrição aqui. E lembrando de colocar o ID, que vai ser o identificador dele. ID 1, nome eu vou colocar... Até vou trocar essa descrição, vou colocar qualquer coisa, para não confundir aqui o pedido com o produto. Então aqui que eu vou passar, por exemplo, arroz. A descrição eu vou colocar, sei lá, integral. Descrição eu posso colocar integral. E ID 1, beleza. E agora o que eu posso fazer para referenciar que um pedido ele pode ter N produtos aqui nesse caso. Na verdade, tem alguns jeitos de eu fazer isso. Um dos jeitos da gente fazer é criar meio que uma tabela pivô. E o que seria esse cara? A gente criaria... Vamos aumentar aqui o board. A gente criaria outro cara. Poderia ser chamado, por exemplo, aqui. Deixa eu até jogar essas tabelinhas aqui pro lado. Poderia ser pedido, underline, produto. E esse cara seria o meio de campo. Vai interligar um pedido. Ele pode ter quantos produtos ele quiser. E o que seria essa tabela? Por exemplo, a gente poderia vir aqui. E essa tabela ia ter 3 campos. O ID, identificador dela naturalmente, que a gente sempre tem. E teria o produto ID e o pedido ID. E o que isso ia permitir? Digamos que eu quero esse pedido aqui. Ele vai ter... vários produtos. Deixa eu até aumentar a quantidade de produtos. Vou colocar feijão. Eu não vou colocar nem descrição. Vou deixar normal. Eu vou colocar, não sei, lâmpada. E por último eu vou colocar, sei lá, microfone. Beleza, a gente tem esses 4 produtos aqui. Então, aqui na nossa tabela de pedido produto, que vai ser o meio de campo, a gente poderia, beleza, esse pedido... Eu vou ter quais produtos? Beleza, no pedido 1. Esse pedido aqui com ID 1, que deu o valor de 3,50. Aqui com valores hipotéticos. Por exemplo, eu poderia colocar, ó, dentro desse pedido tem arroz. Então, eu boto o produto 1, que é o arroz aqui que eu tô referenciando. Aí, beleza. Se esse pedido tem mais produtos, eu posso vir aqui, ID 2. O produto ID é qual? Digamos que é lâmpada. E o pedido ID ainda é 1. Ou seja, dentro desse pedido, que os dois aqui estão 1, ele vai ter tanto arroz, que é o ID 1 aqui, tô pegando dessa tabela, quanto a lâmpada que também é dessa tabela aqui. Então a gente tem o mesmo pedido, quantos produtos a gente quiser. E assim a gente tá referenciando esses dois caras assim. Tá pegando, referenciando esses dois caras aqui pra cima, pra gente ter esse meio de campo pra gente conseguir referenciar esses caras. E assim, a gente está fazendo uma relação 1 para N, ou seja, um pedido ele pode ter quantos produtos a gente quiser. Isso é uma das maneiras da gente estar fazendo esse cara aqui. Mas a gente poderia passar dentro de produto, dentro de pedido, o produto. Sim, a gente tem vários jeitos de fazer isso. Esse é um dos jeitos de fazer esse relacionamento. Deu pra gente pegar uma boa visão de como funciona esses relacionamentos. Isso é algo que a gente vai usar todo dia. Quando a gente for trabalhar com banco de dados, a gente sempre vai trabalhar com esses relacionamentos. Salve casos específicos que a gente não vai usar esses relacionamentos para algo específico. É assim, basicamente, que funciona um relacionamento de banco de dados. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, lembrando, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar, que ajuda demais na divulgação. Obrigadão, gente, por assistir. E lembrando que tem os links dos nossos treinamentos aqui da Omnilabs, acessar omnilabs.dev ou o link aí na descrição bonitinho. Então é isso, valeu, gente. Até a próxima. Falou!